Dia 27 de março de 2025. Então, hoje a gente vai falar sobre o acaso. Será que nada é por acaso? Como que a gente pode perceber as respostas ao nosso redor? Esse é o tema da nossa 39ª live aula da comunidade bioquímica das emoções. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre algo que acontece com todo mundo, que é perceber os sinais nos acontecimentos. Mas nem sempre a gente entende esses sinais. Então, como que acontece essas respostas da vida, se nada é por acaso? E a maioria das pessoas tem essa dificuldade. Às vezes não é nem de perceber, sabe? Mas é de acreditar, de confiar na interpretação. A gente acaba deixando de lado, não dando bola. E esse assunto é muito importante, porque nós estamos em conversa com a vida e as coisas acontecem em resposta a essa nossa conversa com a vida. Bom, para começar, sempre para esquentar um pouquinho, enquanto o pessoal vai chegando, eu sempre leio um trecho de um livro, e ultimamente eu estou lendo do nosso livro Inteligência Espiritual como Caminho, que é um livro que eu fui autora e coordenadora, e outras pessoas também. E eu vou ler hoje sobre o capítulo do Daniel Trevisan, que é o meu marido, que foi coautor do livro também. E o Daniel é o Wellbeing Designer, mentor, coach, trabalha com inteligência criativa para desenvolvimento pessoal e profissional, e tem aqui no livro todo o currículo dele também. E o título do capítulo dele é o Design da Vida. Eu não vou ler o capítulo todo, obviamente, mas é muito interessante porque o capítulo do Daniel, praticamente, ele é o exemplo desses acasos, dessas sincronicidades. Então, o Daniel coloca algumas questões, é muito interessante, porque todo o capítulo ele vai citando várias coisas que foram acontecendo na vida dele. E como ele percebeu isso. Então, acho que com exemplos fica muito mais fácil para a gente também fazer um espelhamento, identificar na nossa vida momentos que eram sinais, que eram as sincronicidades, as coisas acontecendo, e às vezes a gente não consegue perceber. Então, ele diz assim, ó, em algum momento aqui do capítulo dele, eu vou ler um parágrafo que diz assim: o primeiro episódio ocorreu quando estava buscando um novo trabalho. Já cansado do meu primeiro emprego, em que atuava com atendimento ao cliente, liberação de exames e internações em uma pequena empresa de planos de saúde. Um certo dia, me vi em uma situação em que não fui autorizada a liberar medicações para a dor a uma mãe que estava com seu filho no colo. Criança que era portadora de uma terrível doença em fase terminal. Aquela cena me abalou tanto que pedi firmemente ao universo que me desse a oportunidade de conseguir um novo ofício, uma atividade que me fizesse muito feliz e que me afastasse daquele tipo de tristeza. Foi exatamente com esse pensamento que fui para a aula no período noturno e, ao chegar, me dei conta que no departamento de auxílio profissional da universidade tinha um anúncio de vaga. Era o sonho de qualquer garoto, trabalhar testando e desenvolvendo jogos de videogame para o Brasil, Estados Unidos e Japão. Entrei na pequena sala, repleto de confiança e alegria, para falar sobre a vaga com a atendente, e ela logo foi dizendo para esquecer, pois eu era um novato do primeiro semestre e havia mais de 300 pessoas inscritas, bem mais experientes do que eu, e que a vaga tinha sido aberta para os principais cursos superiores de criação em São Paulo. Bom, então ele pediu aqui, a gente já vê o seguinte, ele pediu uma oportunidade, chegou na universidade e viu aquela vaga, aquela oportunidade de vaga. Talvez ele não tivesse percebido se isso não tivesse acontecido com essa mãe, com essa criança. Talvez ele passasse pelo mural lá e não ia nem ver a vaga, enfim. Então, esse é um sinal. Daí, a segunda situação
Bom, aí, resumindo, ele conseguiu entrar na empresa, tá? Ficou entre os finalistas e foi o contemplado. E com toda essa concorrência. Mas, enfim. Então, assim, seguiu essa percepção. Aí ele continua aqui. A segunda situação aconteceu 2 anos depois, quando, após o pedido de concordata da empresa de games por situação desfavorável do mercado brasileiro, na época, senti que deveria sair e buscar um novo trabalho para dar continuidade à minha carreira. E novamente me conectei com o universo e enviei meu pedido, sentindo uma abertura sincera e verdadeira. Ao ingressar novamente ao campus, lembro-me que era uma sexta-feira. Cheguei para assistir à aula e, ao entrar, a energia elétrica acabou. E isso nunca havia acontecido. Todos ficaram às escuras. Eram mais de 3.000 alunos sem saber para onde ir. Percebi uma pequena porta com uma lâmpada piscante ao lado da sala dos professores, única que possuía um gerador próprio. Por segurança, resolvi entrar ali e estava tendo aula para os veteranos no meu curso. Pedi licença para assistir e sentei-me calmamente sob o olhar desconfiado de alguns colegas. Até que, em um determinado momento, a professora perguntou aos alunos se alguém tinha interesse em participar de um processo seletivo para uma vaga de estágio em uma reconhecida emissora de televisão, e que, se houvesse, era para levar o portfólio na semana seguinte. Naquele momento, um frio na barriga tomou conta de mim, pois, sem motivo algum, lembrei que carregava minha pasta de trabalhos profissionais naquele momento. Havia sentido, na manhã daquele mesmo dia, que deveria levá-lo junto comigo. Seria pura intuição? Bom, então, se não acabasse a luz, será que ele ia saber dessa vaga? Acho que não, né? E aí, na segunda-feira, ele foi nessa entrevista na televisão e conseguiu o emprego na televisão. Aí, a terceira coisa que ele coloca aqui, para tentar suprir o descontentamento profissional daquele momento, busquei mais 2 trabalhos. Então, passaram-se anos ali na televisão e ele vai citando isso aqui. Lecionava 5 disciplinas em 4 faculdades, trabalhava com audiovisual num canal universitário e ainda tinha minha jornada na TV, que se somavam aos árduos, densos e muitas vezes injustos plantões do jornalismo televisivo aos fins de semana. O resultado não tinha como ser positivo. Dessa vez, por estar ausente da minha coerência de vida, adoeci gravemente. Fiquei muito doente, somatizei uma grave enfermidade que me fez refletir a duras penas sobre a vida que estava levando e o quanto estava em desconformidade com o meu propósito. Essa parte é bem interessante, porque acontece isso com todo mundo em várias ocasiões, a gente vai se perdendo, indo longe da gente mesmo e adoece, acaba tendo várias consequências. E aí, ele então ouviu de vários médicos que tinha pouca chance quanto à recuperação, mas ele, nessa hora, deu aquela virada de conseguir tomar o prumo. E aí ele diz assim: um certo dia, ainda em plena incerteza pela doença, eu fui abordado na porta de casa por uma figura simples, um homem vestido com roupas rasgadas, remendadas por juta, e o suor aparente em sua face. Era um senhor negro, muito magro, que me ofereceu um saquinho de amendoins. Na hora, neguei e agradeci, fiquei um pouco desconfiado e, até certo ponto, com receio de aceitar, pela aparente falta de higiene do que me oferecia. Ele me olhou profundamente, sorriu e foi embora. No dia seguinte, lá estava ele, no mesmo horário, tocando a campainha em minha porta. Achei estranho e, em meio à dor abdominal, fui conversar com ele mais aberto. E ele me perguntou: não quer mesmo meus amendoins? Eles irão te curar. Ao escutar aquela frase, desabei. Muito fragilizado e com muita dor, sentei no chão e foi aí que aquele homem iniciou o que chamo de melhor mentoria da minha vida. Com frases de grande elevação espiritual, recebi todas as orientações que precisava naquele momento. Era simplesmente mágico, não falei nada, apenas escutei. Ele, com sabedoria de um mestre ascensionado, me orientou sobre todas as minhas necessidades de mudança. Era inacreditável. Por fim, ainda comovido, agradeci, peguei um punhado de amendoins e engoli sem receio. O homem sorriu
e, sem me cobrar pelos grãos, foi embora. Nunca mais o encontrei. Tá bom. Mais uma coisa que essa é fantástica, né? Que são os sinais. Os sinais, que não pode ser o acaso. O Senhor bater 2 vezes oferecendo os amendoins, 2 vezes insistindo, é acaso? Então, quando a gente se abre para escutar, para ver, para perceber, para acreditar na interpretação que a gente está fazendo, então isso acontece. Ok. Por fim, mais uma que aqui tem a ver com a gente, que é muito engraçado também. Então, ele foi melhorando, né? E, enfim, 10 anos depois desse episódio, já com uma nova. Daí ele foi procurar espiritualidade, e 10 anos depois, já com a nova visão, conhecimento, experiências, em uma solitária viagem de férias em Santa Catarina, estava olhando o mar, aqui em Balneário Camboriú. Lembrei-me das vezes que consegui acessar aquela poderosa energia e resolvi. Eu acho muito engraçado e vou começar a chorar. E resolvi pedir novamente ao universo. Olha, eu começo a chorar, gente, quando eu leio isso, que me trouxesse uma pessoa para ajudar na construção desse caminho. E que agora, com mais maturidade, pudesse encontrar, estou chorando já, alguém que fizesse a diferença na minha vida. E aí foi, né, que ele encontrou comigo. Mas por que que é tão engraçado? Porque, assim, foi numa situação totalmente atípica. E quando digo atípica, é que realmente era inusitada, pois nos conhecemos em um lugar que não tínhamos afinidade em frequentar, ouvindo uma música que não gostávamos, num dia de semana que não tínhamos o hábito de sair. A minha primeira conversa com ela foi sobre energia humana e física quântica. Qualquer outra mulher daria um pé na bunda com esse tema, mas ela não. E essa foi a temática certa para nos conhecermos melhor e a pessoa certa para a minha vida. Então, emocionada aqui, eu termino esses exemplos porque, assim, gente, realmente o nosso encontro foi muito, não pode ser um acaso, porque tinha muitos fatores, assim, muitos fatores que ninguém queria estar, a gente não queria estar no lugar que a gente estava, a música que a gente não gostava, realmente muito incrível, sabe? Essas questões. Será que as questões que estão acontecendo na minha vida têm algum propósito? Então a gente já começa a refletir isso. Falando do Dani, né? Aliás, tinha um trecho até que eu queria ter lido e não li também. Ele explica que a palavra design vem de desígnio. Então, será que esse desígnio, esse propósito, no design do universo existe acaso? Será que existe? Parece que há um certo desenho no universo. Então, como é que as coisas acontecem? Será que é meramente sem querer que elas vão acontecer? Vamos refletir, então, como que a gente pode entender. Como que a gente pode entender? Como é que a gente pode entender que aquilo que me incomoda no outro é uma resposta para mim? Como que eu posso entender o que as dificuldades que se repetem estão tentando me dizer? Hoje a gente vai falar sobre como o nosso cérebro percebe o mundo e como o corpo responde a essas emoções, a essa química dessa percepção, e como esse aparato físico que a gente tem, o cérebro e a química, bioquímica das emoções, é um instrumento de tradução para os sinais mais sutis nos acontecimentos. Então, no fim da aula, eu quero que você seja capaz de olhar para a tua vida, para o teu trabalho, para a tua família, para os teus relacionamentos e reconhecer o que você está atraindo. Porque certas coisas estão se repetindo. E perceber as respostas que já estão ao seu redor. Então, a primeira coisa, quando eu digo assim, nada é por acaso, eu não estou falando de um destino fechado. Eu falei, o design, já está lá fechado o destino. Não é bem assim. Não está fechado o nosso destino. Não tem um castigo do universo. O que eu estou falando aqui são de respostas que você, no caso, o teu próprio campo de energia, está atraindo. Então, toda situação que chega até você, pode ser um conflito,
pode ser uma dificuldade no trabalho, pode ser uma sensação de vazio, pode ser uma pessoa que te incomoda. Tudo isso carrega uma informação sobre você. Esse é o ponto. Tudo que nos acontece está falando conosco. Tem a ver com a gente. O universo responde à sua frequência. E o que é a sua frequência? O resultado de tudo aquilo que você pensa, de tudo aquilo que você sente, de tudo aquilo que você acredita, consciente ou inconscientemente. Então, nós temos muita informação subconsciente, inconsciente, mas tudo isso é a gente. Por isso as situações, elas não estão vindo contra você, elas estão vindo por você, para te mostrar algo que você ainda não viu. E aí entra a qualidade, muito importante que eu sempre falo, que é a gente desenvolver a nossa capacidade de ler essas respostas, aprender a perceber e a nossa autonomia quando a gente tem essa percepção. Então, eu falo muito de autonomia aqui, para os cursos da formação em saúde emocional, para a neuroimersão, tudo isso eu falo bastante nessa palavra autonomia, porque a gente precisa ter nas mãos essa capacidade, sabe? Então, segundo a neurociência, o nosso cérebro, ele é preditivo, ele é um cérebro, nosso cérebro, ele faz previsões, tem bola de cristal, vamos dizer assim. O nosso cérebro, ele é preditivo. O que significa isso? Ele não interpreta o mundo apenas como uma câmera, assim, que está filmando e vendo, assim, as coisas, interpretando o que está chegando só. Ele faz percepções a partir das nossas experiências já passadas. Então, o nosso cérebro, por conta do nosso conteúdo, aquilo que a gente já passou, aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente já viveu, ele está o tempo todo fazendo previsão, tentando prever o que vai acontecer. Aí é por isso que acontece os casos, por exemplo, assim, a gente cresceu num lar onde tinha insegurança, uma criança que aprendeu que amar era perigoso, porque o amor, de repente, veio com violência, veio com insegurança. E o que esse cérebro está aprendendo? O cérebro está aprendendo a prever que amor é igual a ameaça. E aí, mesmo quando você encontra alguém que te ama de verdade, o teu cérebro vai dizer o quê? Cuidado, vai dar ruim, melhor se afastar, não vai dar certo. E aí que, sem perceber todo esse contexto, você se sabota, você vai criar brigas, vai se fechar, vai repetir padrão. Então, o que parece acaso, não deu certo por acaso, conheci essa pessoa por acaso. Na verdade, é o teu cérebro tentando te proteger você, com base em uma história antiga. Então, parece um acaso que não dá certo, mas você está tendo esses comportamentos já baseados a partir de experiências. Só que tem uma boa notícia aqui, não é só fatalidade, assim. A boa notícia é que a gente pode ensinar o nosso cérebro, a gente pode mudar, a gente pode nos ensinar e, consequentemente, ensinar o nosso cérebro novas experiências, ou seja, fazer previsões diferentes. E isso começa pela percepção mais ampla desse contexto todo. Por isso, o conhecimento requer conhecimento. Por isso, a importância do desenvolvimento pessoal contínuo, que a gente faz aqui. 39ª aula da Comunidade Bioquímica das Emoções hoje. 39, fora as outras que eu fiz antes e não contei. Passei a contar a partir de uma determinada aula que eu comecei a fazer mensal. Antes eu fazia toda semana. Então, por quê? E é gratuito. Mais de 3 anos. Porque eu acredito que o desenvolvimento pessoal tem que sempre estar acontecendo. Então, você vai ver aula, vai fazer curso, vai ler livros, e isso requer um cultivo, porque você está dando
novas informações para que você possa ter novos comportamentos. E isso também requer um treino de percepção, ver todo esse contexto, treinar a percepção, treinar o olhar para as coisas mais afastado da situação, como se você se retirasse e olhasse de fora. E isso está intrinsecamente ligado ao nosso corpo, porque o nosso corpo ele vai atuar como um radar das respostas. Ele vai emocionar, ele vai sentir o que a mente, muitas vezes, não processou ainda, não entendeu, nem foi interpretado. Porque uma parte das coisas é interpretada e a gente tem essa consciência que foi interpretada, mas muita coisa nós temos de informação, tanto interna já da nossa própria essência, do nosso próprio subconsciente, quanto do entorno, que nem foi interpretado, tá? Então, quando a gente sente medo, raiva, rejeição, abandono, isso já está emocionado, já é uma assinatura bioquímica. É você inteiro que sente essa bioquímica. Ela afeta o teu humor, afeta a tua energia, afeta a tua saúde, afeta a tua percepção. Então, você todo é esses sentimentos, essas emoções. E quando a gente enxerga o mundo de um outro jeito, um mundo que a gente vê com esse contexto mais amplo, com essa capacidade perceptiva, mais aberto nesse sentido perceptivo, mais positivo, mais alegre, então a gente vai perceber diferente também, porque a gente vai fazer outras produções bioquímicas. O nosso corpo, portanto, é um aliado para essas interpretações, é uma ferramenta, é um radarzinho, é um instrumento, não é um problema. Se uma situação faz o peito fechar, faz a garganta travar, faz o estômago doer, enjoar, ficar ruim, é uma resposta. É uma resposta. Esse é o ponto, a gente deixa. Se o corpo relaxa, se você sente alívio ou alegria, também é uma resposta. Então, a pergunta é: você está ouvindo essas respostas do teu corpo? Não precisa entender tudo com a mente, porque às vezes a mente não conseguiu pegar a informação, mas o corpo já sentiu. Então, se você começa a dar atenção para aquilo que está sendo sentido, você vai conseguir enxergar coisas que às vezes nem a sua mente viu ainda. Talvez nem veria, como foi o caso citado no capítulo do Daniel que eu li há pouco. Será que ele ia ver esse aviso na faculdade se ele não tivesse se alinhado, pedido, estado aberto para perceber detalhes? Mas ia passar batido. Então, as nossas emoções, elas dão pistas sobre o que precisa ser visto, curado, mudado. E como o nosso cérebro só traz à tona algumas informações, tem uma parte imensa, gigante, nossa, da nossa história, da nossa essência, das nossas informações profundas, que não é raciocinada. E esse inconsciente faz parte da nossa vibração pessoal também. Nós somos isso também. E vai atrair o quê? Situações semelhantes ao que você tem no inconsciente, ao que você é. Então, esse acaso é resultado do que nós somos no contexto, no inteiro, no completo. É por isso que muitas vezes a gente vive as mesmas situações, com pessoas diferentes. Aí a gente fica repetindo o padrão. É sempre alguém que não te escuta, é sempre alguém que te abandona, é sempre alguém que te sobrecarrega. E isso não é azar, isso não é acaso, é repetição de padrão inconsciente. Às vezes a gente fala, mas por acaso, mas de novo, que azar, é repetição de padrão inconsciente. Mas quando a gente consegue perceber o padrão, a gente pode mudar essa frequência, porque a gente muda a informação,
O mundo responde diferente, eu vou passar a atrair situações diferentes. Então, de novo, olha aí o quanto o autoconhecimento e o desenvolvimento da percepção sutil muda o nosso acaso. Ou seja, a gente está em constante mudança e crescimento e a gente também está mudando as respostas, os acontecimentos, os acasos que vão vindo para nós. Agora, nesse nível da conversa, a gente já pode aprofundar um pouquinho mais, ou elevar mais, não sei como dizer, porque pensando num sentido maior das coisas. Então, vocês já fizeram toda essa linha de raciocínio comigo, e a gente começa a entender que quando você começa a perceber o sentido maior das coisas, você já está usando uma capacidade que a gente tem do nosso cérebro, inclusive, que é a inteligência espiritual. E a inteligência espiritual, ela não é religião, é uma dinâmica cerebral real que aglutina nossos conteúdos de forma a trazer algo novo e de forma a gente poder ver sentido nas coisas e achar um caminho com um sentido afim com a nossa vibração, com a nossa essência. Essa dinâmica cerebral da inteligência espiritual, ela depende de um estado de presença, de atenção total ao que está acontecendo, ao que somos, ao que vibramos. Atenção total para poder buscar respostas de cura. E não mais simplesmente reações, funcionamento a partir da previsão comum do nosso cérebro, a partir das experiências passadas. Então, a inteligência espiritual você usa quando você está buscando um sentido mais profundo. Está usando essa inteligência espiritual, você coloca atenção total na pergunta, por exemplo, como, por que eu atraí esse evento, essa situação para a minha vida? Então, a gente pode atrair coisas muito boas, a gente pode atrair coisas que não são tão boas, como o Daniel colocou muito bem no capítulo dele a respeito da doença física. Ele foi indo, não tendo um sentido coerente com aquele propósito de alma, com aquele desejo de servir, de execução, daquilo que ele trouxe para a vida. E vai indo longe e adoece. Então, quando a gente presta atenção à pergunta do porquê que eu estou atraindo essa doença, essa situação, ou esse relacionamento, ou esse novo emprego, coisas boas ou coisas ruins. O comportamento, ele mostra para a gente, revela para a gente essas respostas. Então, a gente põe atenção, a gente sente emoção, a gente percebe as respostas do corpo. Quando você silencia e entra em conexão com a tua essência, você sente quando algo é verdade, porque você consegue sentir se é coerente ou se é diferente. Você sente qual é o aprendizado na situação. Você percebe o que precisa ser perdoado, por exemplo. Você percebe o que precisa ser deixado ir, o que precisa ser curado. E quando você percebe, tudo muda. A realidade muda. Você faz essa mudança real. E esse novo entendimento, que é uma ressignificação, surge dentro de você mesmo. Essa é a importância da nossa autonomia espiritual. Nossa autonomia para saber acessar, manejar e usar essa inteligência espiritual. Então, isso é muito importante de ser trabalhado. Inclusive, nos dias 20 e 21 de junho de 2025, eu vou fazer pela primeira vez um evento bem interessante, que é a neuroimersão. Uma imersão para a gente trabalhar essa parte real, física da inteligência espiritual.
onde a gente vai entrar nessa frequência de ondas gama, onde a gente vai trabalhar o mindfulness, que é esse estado de presença plena, onde a gente vai conseguir pôr essa atenção na presença, onde a gente vai fazer práticas, inclusive para perceber o fluxo da energia. Então, um curso muito profundo, eu chamo de neuroimersão CMEI, o Dani colocou ali. Quem quiser dar uma olhada, clica no link que foi colocado. Obrigada, Dani. Neuroimersão CMEI, a sigla de saúde emocional, mindfulness e inteligência espiritual. São os temas profundos a serem trabalhados presencialmente. E eu acho isso muito interessante, porque a gente consegue, num nível de profundidade e de sincronicidade, que agora eu já vou falar, de coisas que são vistas e aprofundadas daquela egrégora daquele grupo. As vagas são limitadas, são poucas, porque o auditório do hotel tem um determinado tamanho, tem vista para o mar, é uma delícia o lugar em Balneário Camboriú. Quem fizer inscrição tem 15% de desconto na hospedagem, se precisar, tá bom? E é um feriadão, então é um feriado de Corpus Christi, e eu vou fazer, como feriado é de quinta a domingo, eu vou fazer na sexta e no sábado. Um horário bem gostoso, bem confortável para a gente realmente aprofundar muito essa experiência prática da atenção na presença. Atenção na presença. Porque é assim que, treinando, a gente consegue captar bem mais rápido esses sinais que a vida mostra e que geralmente passam despercebidos. E falar com a vida, jogar para a vida, como o Daniel bem colocou no livro, fez muito sentido hoje com esse tema. Eu pedi para o universo, ou seja, ele ajustou, eu já vou falar de sintonia, se sintonizou e ficou nessa sintonia para quê? Para sincronizar um acontecimento, certo? Porque para a gente entender as repetições, as sensações, as intuições, os encontros, os símbolos, a gente precisa sair do piloto automático mental. Por exemplo, uma sensação de aperto no peito. Toda vez que você conversa com uma pessoa, uma sensação ou uma coincidência repetida que traz a mesma palavra, o mesmo número. Antes a gente chama de nada demais, mas quando você está presente, perceptivo, você já capta isso como um sinal. E quando acontece os sinais mais intensos na nossa vida, é porque a vida está gritando, porque você não entendeu as mensagens sutis. Então, esse estado de presença é fundamental para identificar os sinais. E a outra forma da gente identificar os sinais é a gente sintonizar os acontecimentos e aí a sincronicidade acontece. Vamos diferenciar um pouco sintonia e sincronicidade, bem rapidinho, só para ficar bem claro. A sintonia é como se fosse um estado interno, e a sincronicidade, ela é o reflexo externo da sintonia, tá? Na sintonia, é como se fosse uma estação de rádio. Eu vou ter uma frequência, eu vou ter uma vibração de uma determinada intenção, de quem eu sou, da minha verdade, e aquilo, como uma estação de rádio, ela sintoniza coisas semelhantes. Se eu estou fazendo essa sintonização aqui a partir de mim, eu vou trazer acontecimentos, e aí que a gente chama que são os sincrônicos, porque eles vêm a partir daquilo que eu estou sintonizando, na faixa que eu estou sintonizando. Então, se você reconhece a tua essência, a tua verdade, você está em sintonia com essa frequência de quem você é, daí as coincidências acontecem. Por exemplo, um livro que aparece na hora certa, a música que você escuta no rádio, que traz uma resposta. Uma pessoa que diz aquilo que você precisa ouvir.
Ou seja, assim, a sintonia é a causa, a sincronicidade é o efeito daquilo. A nossa responsabilidade é a gente perceber o que a gente está sintonizando, como a estação de rádio, o que eu estou buscando magnetizar. E os acasos podem revelar isso, porque, veja, eu vou perceber onde eu estou sintonizada, qual é a minha sintonia, a partir dos acontecimentos que estão acontecendo comigo. Se está acontecendo um monte de coisa boa, eu estou numa sintonia elevada, eu estou magnetizando as sincronicidades, os acontecimentos bons. Se não, eu já consigo perceber onde eu estou sintonizado. E aí eu posso fazer um trabalho mais profundo pessoal, tá? E outra forma de identificar os sinais, então eu já fui falando várias aqui, eu já falei, acho que é a terceira agora. A outra forma da gente identificar os sinais do acaso é usando a nossa intuição. E aí vem para aquilo que eu falei bem no começo, a nossa intuição, ela mora no corpo, não na mente. Por isso o nosso corpo é um radar, é um instrumento. Quando você faz um questionamento, a mente, ela demora bem mais. Ela também faz questionamentos. O corpo responde antes da interpretação ou do pensamento. A intuição, ela não é uma mágica, a intuição é o músculo, a intuição é o intestino, a intuição é o coração, a intuição é a respiração, entende? A intuição é visceral, ela é no corpo, ela acontece antes de qualquer interpretação. Então, quanto mais você aprende a usar a intuição, mais você também vai aprender a entender a vida. Ok, como que a gente pode usar os sinais, então, que estão acontecendo hoje para tomar decisões mais alinhadas com a minha verdade, com o meu propósito? A primeira coisa que a gente precisa é a gente primeiro saber se conectar com quem, com o que ou quem nós somos. Se eu não consigo entender a minha vibração pessoal, minha emoção pessoal, minha assinatura energética e emocional verdadeira, real de quem eu sou, vai ser muito complicado eu olhar para qualquer outra coisa, qualquer outro sinal, porque eu não vou nem saber de quem sou eu, o que sou eu, para diferenciar coisas que vão estar em afinidade ou em desconformidade. Então, sentir essa frequência para poder ter essa verdade como medida, como parâmetro, para poder entender o que se afina e o que não se afina. E poder tomar, então, uma decisão mais alinhada. Essas decisões mais alinhadas com o que se afinam, a gente sente uma vitalidade. As decisões não alinhadas, a gente sente tensão, dúvida, peso, a gente sente ruim no corpo. E eu quero trazer uma prática. Como sempre, faço a prática. Eu vou fazer a prática agora, para que a gente possa treinar isso, treinar essa percepção com as coisas reais que estão acontecendo com você. A Sheila disse, muito interessante o exercício. A Noemi disse, deu uma leve dor no pescoço, abaixo da garganta. Bem interessante, Noemi. Obrigada, Sheila. Que bom que você gostou do exercício. Use, pratiquem. E, Noemi, foi bem interessante a tua percepção. Então, você percebeu abaixo da garganta, no pescoço. Faz de novo. Veja o que você perguntou, não precisa expor aqui para nós, porque deve ser algo pessoal. Então, essa sensação é uma sensação de quê? De travamento, é uma sensação que é um não, que não é, esse caminho não tá bom, é isso, não tá legal, não, essa pessoa, não sei qual foi a tua, né? Mas é uma coisa que está travando. Ou tem um padrão aí, tem uma coisa nessa relação tua com o acontecimento que está revelando padrões, um padrão de talvez não possa me expressar,
um padrão de encolhimento, um padrão de medo, de ser quem você um padrão de sobrecarga, um padrão de carregar o mundo nas costas, de querer resolver tudo, sabe? Então você começa a olhar o padrão, uma coisa que vem se repetindo. Aí a Noemi disse: sim, muito bom. Senti aperto no peito quando pensei no problema e um alívio quando pensei em meu projeto. Então, o teu projeto é o caminho. O problema tá ruim. Se o projeto é a resposta para o problema, é por aí. Então, sim, eu só não consegui sentir o padrão. Precisa talvez um pouquinho mais de aprofundamento, ou dependendo da situação que você colocou, é um desafio, uma etapa ainda que precisa ser ultrapassada. Você precisa ainda olhar, é um sinal, é uma coisa que ainda está, você é aqui, está entalada ainda, não expressou bem, talvez precisa expressar melhor para a pessoa, para a relação, para a situação, enfim. E a sobrecarga, às vezes está sobrecarregado, está carregando, e isso pode talvez nem ter a ver com a situação que você colocou. Vai sentindo, faz de novo essa prática, faz essa percepção é uma coisa que a gente tem que ter o tempo inteiro, que nem escovar os dentes, sabe? Fazer várias vezes por dia, mais do que escovar os dentes, fazer em todas as situações. Como a gente tem a higiene física, que a gente precisa fazer esse autocuidado e que só cabe a nós. Só eu posso comer, só eu posso tomar água, só eu posso fazer o exercício por mim. Preciso tomar o banho, escovar os dentes. Essa higiene, esse autocuidado, só nós podemos fazer no nível energético de saúde mental, emocional e espiritual também. Não tem outra pessoa que possa fazer por nós esse treino de percepção, esse treino de perceber as emoções, esse treino de ir para dentro da nossa mente, do nosso subconsciente, deixar vir o que vem, estar aberto, é uma coisa que a gente precisa fazer. Ok, gente? Então, nada é por acaso. Então, veja só, a Noemi disse: o que você falou foi exatamente para mim. É por acaso que a Noemi está aqui assistindo? Porque era para estar assistindo. É por acaso que vocês estão aqui e passaram por essa prática? Não é, é porque vocês estão prontos, porque sintonizaram isso para a vida, sincronizar esse acontecimento. Eu sempre faço, mas nem sempre, a Noemi, eu não sei, mas eu acho que é a primeira vez que você está aqui, né? Não lembro de ter visto o teu nome. A Sheila também. Então, se vocês pela primeira vez estão aqui, não é por acaso. Cada situação, cada pessoa, cada emoção, uma mensagem. Mensagem em cada situação, em cada relação, em cada coisa tem mensagem que vai ser emocionada. A gente precisa saber ler, precisa saber perceber, ter essa autonomia de nós mesmos. E aí, quem quer vir comigo, eu estou aqui sempre para ajudar com as aulas mensais gratuitas da comunidade Bioquímica das Emoções, que você pode entrar no WhatsApp, no grupo do WhatsApp que é silenciado, no Telegram também que é silenciado. Pode ativar o sininho do YouTube para sempre ser lembrado. Você pode participar dessa neuroimersão, você pode participar da formação em saúde emocional quando as turmas estão abertas. Então, tem muitas formas de você se trabalhar e trabalhar essa capacidade perceptiva. Então, muito obrigada